Através da análise discriminativa e pensamento lógico, é possível separar, olha só, da discriminação mental e do pensamento lógico. É possível separar Atman dos envoltórios, com os quais Atman se identifica, que é aquele cristal, há pouco comentado pela Lígia e pelo Walter, que enxergam alguma coisa que está ali, mas que, na verdade, está contaminada por esse upad. Atman não brilha em tudo, embora seja todo abarcante, mas nem em tudo ele está brilhante. Ele se manifesta somente no intelecto puro, Buddhi, o que o Bruno estava explicando. Ele se manifesta somente num estado mental, eu não gosto da palavra intelecto, mais sutil, mais elevado, mais descontaminado, que é um estado de mente iluminada, Buddhi. Como uma imagem refletida, só se percebe em espelhos nítidos, em espelhos limpos, sem pó, sem distorções, na água serena, estável, paradinha do lago. Quando tem ondas, a gente vê tudo distorcido. Deve-se entender que Atman é sempre como um rei distinto do corpo, dos sentidos, da mente e intelecto, aqui é Buddhi, todos os quais constituem a matéria, é o aspecto Prakriti. A última palestra do Alberto no Lux foi sobre Purusha e Prakriti, né? E é Atman a testemunha de suas modificações. Atman é sinônimo de Purusha. Assim como a lua parece mover-se quando as nuvens cruzam o céu, para uma pessoa sem discernimento, Atman parece estar ativo quando é observado através das funções dos órgãos dos sentidos. Mas não é. Atman está sempre estável e puro, sem ser ativo aqui é no sentido de em movimento. Não, ele é a própria raiz desse movimento. Dependendo da energia vital da consciência, Atma Chaitanya, o corpo, os sentidos, a mente e Buddhi envolvem-se em suas respectivas atividades, cada um nas suas, tal como o trabalho dos homens depende da luz do sol. Então, depende da energia vital da consciência, que é a energia de Atman, para que esses upads tenham o seu funcionamento. Os tontos, tomara não sejamos nós, devido à falta de viveka, sobrepõem ao Atman, que é existência e consciência absoluta, Sat, né? As características do corpo e dos sentidos, até chamando de corpo átmico, né? O que é uma asneira. Assim como se atribui a cor azul ao céu. Mas não é o céu que é azul, é aquilo que está na frente dele que nós vemos como azul. 22. As funções, como a atividade e outras, devido às limitações que pertencem somente à mente, são erroneamente atribuídas a Atman. Assim como o movimento que pertence às águas pode ser atribuído, por ignorância, à lua que nelas se reflete. Então, não é a lua que está movimentando as águas, mas em outro sentido é. 23. Apego, desejo, prazer, dor, são percebidos como existentes enquanto atuam Buddhi e as suas funções, as outras funções da mente nos seus estágios mais inferiores. Lembra? Manas, Ahankara e esqueci mais um. E Chitta, Eles não são percebidos no sono profundo, quando a mente cessa de existir,
no sentido, lembram as 3 salas do Mandukya, são 4, mas as 3. Sala da vigília, a mente e o corpo, e tudo está em movimento. Sala de Taijasa, que é chamada sala de sabedoria, na voz do silêncio, é a sala do sonho do sono com sonhos, os sonhos. A mente está existindo, mas o corpo mais denso não tem esse controle. E no estado de sono profundo, chamado de prajna, a mente, manas e ahankara cessam de existir. O eu não está ativo. Então, a multiplicidade na terceira sala, na sala do sono profundo, no terceiro estado de consciência, a mente como um estado ativo cessa de existir. Esse é o estado de real meditação profunda, é o estado de prajna. Mesmo que a gente use a mente para chegar até esse estado, a mente tem que silenciar para que o estado de meditação se estabeleça, que é o estado de sono profundo, que obviamente não é o estado de REM, né, dos movimentos rápidos dos olhos enquanto a gente está dormindo, mas é um treino. Portanto, esses estados, essas condições, apego, desejo, prazer, dor, que são os kleshas, existem somente para a mente, não chegam até a Atma, eles não são pertencentes à Atma. Jane, você ainda disse que esse texto era simples. Não, ele não é exatamente, ele não é difícil, mas ele não é simplório, né? Comentários, vamos lá, me ajudem. Vocês sabem que eu estou fazendo um exercício tanto aqui, tentando explicar a Shankara, né? O que vocês podem trazer? Mãozinha. Eu achei interessante essa 17, que diz, Atman não brilha em tudo, ele não está ali perceptível, embora ele esteja em tudo. Ele se manifesta somente na condição buddhi, na condição intelecto puro, na condição mais avançada do estado mental, como uma imagem, porque é o que permite dar o salto e, de fato, saber-se Atman, perceber-se Atman, ter o conhecimento dinâmico de Atman. Ele aparece como uma imagem refletida, como qualquer reflexo, só é percebido com nitidez em espelhos sem distorções, em espelhos d'água, em óculos, sem distorções. Então, enquanto nós estamos cheios de distorções, a gente vai perceber as coisas com suas distorções, né? Fala, Mazé. Ah, não, desculpa. Fala, Bruno. É que a Mazé acabou de entrar. Boa noite, Mazé. Boa noite, Mazé. Então, pessoal, conecta isso, Jane, esse trecho, com um comentário que eu achei legal que a Maria Tereza postou aqui no chat, que ela disse, podemos ver o Atman, metaforicamente, como um sol num dia nublado. Não vemos, mas sabemos que está além das nuvens, em pleno brilho. Né? E depois ela continua aqui no segundo comentário, que ela diz, em algum momento as nuvens somem e o sol brilha. E eu já vi essa metáfora de pensar nisso como um céu com nuvens, quando ele está obstruído, né, pelo poder da ignorância, e quando a ignorância é vencida, é superada, é como um céu sem nuvens. Né? Já vi isso em textos budistas, inclusive, também. Acho a imagem muito boa. Muito boa. Mas aí eu trago uma pergunta para vocês. Utilizando essa metáfora de que
a presença, a expressão, a percepção de Atman poderia ser, não é confundida, mas assim, utilizada como a presença do Sol por trás das nuvens. Mas e a gente pode fazer alguma coisa para tirar essas nuvens da frente? O Atma Bodha explica algo para a gente disso, porque se é meu foco, meu desejo não é bom de dizer, né? Mas é minha busca, ver a luz do sol, né? Perceber Atman. E há nuvens no meio do caminho, já estou um passo à frente, pelo menos eu percebo que existem nuvens. Né? Eu tenho noção de que, além daquelas nuvens, há algo que é o que de fato traz a luz, que é esse sol. Como é possível retirar as nuvens? Ou não? Ou elas saem sozinhas? O vento que empurra as nuvens? Como seria possível perceber Atman sendo, como diz a voz do silêncio, a nossa mente como um espelho que junta pó enquanto reflete? O que precisamos fazer para ver verdadeiramente esse sol? Prova. Quem pode comentar? Não vale só ficar rindo. Fala, Lígia. Eu estou aqui pensando. A gente sabendo que existe o sol atrás, além das nuvens, né? Você pode simplesmente deixar que as nuvens fiquem lá. É aquela coisa, espera elas saírem, porque elas vão sair também, né? A gente já tem que ter esse conhecimento. Caso contrário, você fica submisso àquela situação, fala, nossa, que triste, o céu é sempre cinzento, sempre tem nuvens, né? Mas sabendo que existe esse sol que está acima, está além dessas nuvens, pode deixar também as nuvens ali até que elas vão embora. Isso seria parte também do desapego, ou seria de... Né? Você simplesmente está indiferente às condições, porque você já sabe que tem o sol lá em cima, mas para isso precisa saber que tem o sol, né? É isso. Verdade. Que, por exemplo, se fosse tudo sempre nublado, você não saberia. Mas na medida que abre aquele rasgãozinho, você vê, você fala, nossa, existe um sol, né? Mas precisa abrir esse rasgão. Então, é uma questão mesmo de estar disposto, eu acredito, a esperar que esse rasgão apareça, que esse céu se abra, para poder conferir que existe realmente o sol. Mas antes disso, a gente pode viver sabendo, acreditando, tendo fé, possivelmente, que esse sol está lá. Né? Porque fica claro, então tem o sol ali. Né? Pode ser isso também. Você traz, Lígia, um comentário que é muito pertinente, muito comum a essas tradições, a importância do recordar. Então, se alguma vez a gente já viu o sol, que a gente não esqueça disso, né? E que, como você disse, se você tem essa certeza, tenha essa fé, pistes, né? Ou Shraddha, né? Na tradição sânscrita, Shraddha, na tradição gnóstica, pistes, tenha essa fé, porque você sabe que ele está lá. Mas talvez seja necessário desapegar e aguardar o momento adequado. Agora, a gente pode ficar soprando também, né? Aí cansa. Aí cansa. Aí eu fico pensando naquele povo querendo fazer subkundalini, querendo fazer de tudo. Só cansa, porque não vai chegar. E queima, não vai né? conseguir. Em vez de retirar o karma, queima por si, queima. Né? Em si. Isso mesmo. Muito Beijão bom. de novo. Boa, Lígia. Maria Tereza, diga. Boa noite a todos. Em relação às nuvens, na minha percepção, sem meu conhecimento, digamos, de filosofia oriental é mínimo, tá? Mas no meu dia a dia, o que eu vejo as nuvens? As nuvens são nossas emoções descontroladas, nossos pensamentos negativos, nossas mágoas, enfim, todas essas contaminações, digamos assim,
que a gente tem e que, na realidade, são aquelas cortinas, na minha opinião, aquelas cortinas fechadas do quarto escuro. Uhum. Aí, na minha percepção e na minha vivência, em que momento a gente consegue abrir essas cortinas? Quando a gente começa a olhar para dentro, para as nossas emoções, para minha raiva, minha mágoa, minha dor, minhas lamentações. E se agarra nas cortinas. Exatamente, e não se agarra solta. nas cortinas? Exato. A gente sofre, mas a gente tem que se desfazer dessas cortinas. Exato. Né? E eu tenho uma palavra que, para mim, assim, foi um divisor de águas, não a palavra, o que está por trás da palavra, que é a palavra perdão. Foi o meu momento, assim, que eu comecei a transmutar todas essas coisas, a minha clorofina, digamos assim. Perdão, não no sentido egóico de que eu te perdoo porque sou melhor do que, né? Mas começar a entender esse processo todo. Tem um problema, qual é? O que aparece ali? Qual é o sentimento? Olhar para aquele sentimento, trabalhar, ajustar, neutralizar, enfim, né? Então, esse é o processo que eu usei para mim, sabe? Em determinado momento, disse, não, vamos fazer a faxina. Estou, assim, grudada num escovão, assim, até hoje, né? Mas eu acho que é porque é sempre tudo fora que me faz sentir mal, que está tudo errado. Até não, olhar para dentro é a única maneira, na minha percepção, de começar a passar um vidrex no vidrinho lá da janela, enfim, né? Mas é um trabalho hercúleo, mas um dia a Longo. gente tem que começar, né? Muito bom. Olha só, Tereza, e você diz assim, pegar o escovão, né? Lavar, porque não adianta só tirar a cortina e deixar suja, né? Você tem que Não, lavá-la, é escovão. tirar e limpar o vidro, né? Isso dá um trabalho. Mas interessante que você falou sobre perdão, porque eu já li em algum desses nossos materiais, nossos eu digo, sobre tradições espirituais, sobre senda, sobre ocultismo, que dizia que, sim, o ato de perdoar tem a ver com desapegar-se do seu eu. Porque a gente não perdoa porque a gente se sentiu eu ofendido. Né? E é verdade. É ruim de dizer, mas é verdade. Mas A não nossa é o dificuldade perdão de do perdoar... ego. Não. E é essa que é a questão. Desapegar do seu ego te facilita perdoar. Porque Sim, deixa de ter importância a sua razão, você estar certo. Tá. Mas aí entra a questão, assim, na minha percepção, né, no meu mosaico aqui, é justamente isso, mas tu precisa ter um pouco dessa noção da unicidade, entendeu? Porque se tu olhar só para esse nosso mundinho fragmentado, é claro, né? Mas tu, né, no meu caso, assim, vagamente a gente vai vendo, olha, as coisas, né, não são assim, e daí é tu deixar, fazer um perdão, não no sentido, eu sou melhor do que tu, Jana, então eu te perdoo, não, no sentido de tu deixar essa tua força interior, a tua luz, teu sol, teu Atman, teu Cristo, enfim, trabalhar essa questão, porque na realidade, né, as coisas estão só distorcidas por conta dessa janela que levamos, sei lá, milhões, milhares de anos para Jogando conseguir. lodo. Jogando lodo, né? Então, um dia tem que... Mas é só minha opinião. Não, muito bom, Tereza, obrigada. Vamos para a última página, então, que eu trouxe hoje. Eu parei na 31, a partir da 32, no nosso próximo encontro, quinta que vem. Muito obrigada. Como a luminosidade é a natureza do Sol, a água é a do rio e o calor é a do fogo. Assim também, a natureza de Atman é Sat, Chit, Ananda, existência, consciência e bem-aventurança. Então, a natureza de Atman é existência, consciência e bem-aventurança. Essas três palavrinhas, Sat, Chit, Ananda,
são muito usadas na tradição indiana, né? Nas tradições filosóficas da Índia. E aí ele dá exemplos, né? A luminosidade é a natureza do sol, a água é a natureza do rio, o calor é a natureza do fogo. E Satchitananda, a existência, consciência e bem-aventurança, são a natureza de Atman. A noção eu conheço surge da ausência de viveka, de discriminação, entre as modificações da mente, ou seja, o meu fluxo mental funcionando, o meu estado mental funcionando, e os aspectos de Atman, existência e consciência. Atman nunca faz algo, e Budi, por si próprio, não tem a capacidade de experimentar o eu conheço. Mas a individualidade de um ilusório pensamento, ou seja, o movimento da mente, manas, né, igual como está na yoga de Patanjali, né, penso, logo existo, logo estou contaminado, né, pensa que é ele quem percebe e conhece. Tal como uma pessoa que, ao confundir uma corda com uma serpente, é tomada pelo medo, essa aqui eu acho que é a brincadeirinha, a mensagem mais comum que tem na tradição indiana. Alguém que considera a si mesmo como o jiva, a individualidade, está tomado pelo medo. Olha aí, Lígia, que você tinha falado. A individualidade egocêntrica em nós se liberta do medo ao compreender que eu não sou um ser individual. Eu sou Atman. Só o que existe é Atman. Este é o nosso ser, o nosso si mesmo. Aliás, é a isso que Jung se referia quando ele falava da busca do si mesmo, que ele diz que é Atman. Do mesmo modo como uma lâmpada ilumina um pote, assim também Atman ilumina a mente, os órgãos dos sentidos, etc. Então, ele é a luz que permite que tudo funcione. Mas o funcionamento não é Atman. Esses objetos materiais por si mesmos não podem iluminar a si próprios, pois eles são matéria inerte. Uma lâmpada não necessita outra lâmpada para iluminá-la. Também Atman, cuja natureza é consciência, não necessita outro instrumento de consciência para iluminar a si mesmo. Ou seja, só é possível ver Atman se você elimina outros instrumentos que, na verdade, atrapalham você perceber a consciência, com A maiúsculo, com C maiúsculo, né? Por um processo de negação dos upadis, que são os condicionamentos, as formas de limitação que nós temos, por meio da afirmação das escrituras, não é isso, que é muito comum na tradição filosófica Nyaya, muito bem explicada lá, né? E é semelhante ao que Pseudo-Dionísio, no século IV, acho que é século IV, 4, ele também mostra, a identidade do Atman com Brahman se realiza, como indicado pelos grandes aforismos védicos, que é aquelas Mahavakyas, né? Que a gente já viu que são o sumo dos Upanishads. Por ser produto de avidya, tudo que se percebe como o corpo e os demais objetos materiais, pensamento é matéria, emoção é matéria, do ponto de vista átmico, todo o resto é matéria. É transitório, o corpo e esses objetos, tudo isso é transitório como uma bolha de sabão. Assoprou e ela desapareceu, e só sobra aquilo que é. Compreenda conscientemente que eu sou Brahman, puro e diferente de tudo isso. A Jane mentiu quando disse que o texto era bem simples, né? Ok. Comentários, são os nossos últimos comentários, a gente já está quase na nossa hora. Quem quer levantar a mãozinha? Tereza, ainda estás com a mão levantada? Desculpe, esqueci de baixar. Não, tudo bem. Mas alguém quer levantar a mão? Alguém quer comentar alguma coisa?
Eu realmente gostaria que vocês tivessem a oportunidade e a possibilidade, a tentativa de ler o material antes da gente se encontrar. Porque eu, às vezes, me preocupo de eu estar falando demais. Se eu fosse uma iluminada, era bom para vocês, mas não. Eu sou uma estudiosa, uma leitora como vocês. Então, assim, se a gente tiver mais mentes aprofundando a temática, vivenciando a temática e trazendo uma explicação, como vários aqui, né, a gente tem ajudado, isso ajuda muito a esclarecer a nossa mente, né, a mente que está em cada um de nós, e a gente tentar, no aspecto intelecto, no aspecto até dinâmico, alcançar uma sabedoria maior, que nos desvincule de percepções errôneas, que nos mantém atrelados a conceitos errôneos, nos mantém atrelados a contaminações que a gente nem percebe, colocou lá, deixou lá, e nos mantém afastados daquilo que é a verdadeira verdade, né? Aquilo que de fato é. Comentários? Quem não falou nada ainda, quer comentar alguma coisa? Pode comentar também para dizer assim, não, meu Deus não dá, né? Ó Brahman, ó Vishnu, não estou entendendo nada. Eu estou tentando também, gente. Confesso para vocês que as primeiras vezes era um pouco mais complexo, mas parece que se a gente não se prende demais ao isso, não é aquilo, mas você deixa fluir, parece que as nuvens vão passando, elas não ficam batendo, né, e interrompendo a passagem. Oi, Márcia, diga. A Márcia vai nos ajudar agora. Márcia, tu estás com a mãozinha levantada. Abre o teu microfone. Oi, Deu. tô eu aqui. Agora deu. Então, é que eu estou num trânsito, né? Eu estava fazendo uma mudança de uma casa para outra, então andei Eita, faltando. Então, assim, a gente está com a nossa rotina muito atrapalhada, muito fora da rotina. E, então, realmente, essas últimas 2 semanas eu não tive tempo de ler. Eu concordo com você, quando a gente lê antes, a gente elabora já alguma coisa e pode aproveitar melhor a reunião e contribuir melhor também, né? Mas eu Mas optei parece, né, Márcia? Parece que quando a gente lê o material antes, quando a gente chega na reunião, parece que aquilo reverbera melhor, né? Sim, Então, isso sim, com ajuda certeza, mesmo. com certeza. Mas aí eu optei por uma coisa que eu aprendi num retiro budista, há um tempo atrás, que o monge falava assim, olha, agora a gente vai ler as perguntas e respostas, vocês meditem, sabe? Então, eu tentei me colocar nesse lugar, assim, sabe, de uma atenção difusa, né, de uma atenção não focada em tentar decifrar o que você está contando, mas de alguma maneira tentar me colocar numa posição em que a coisa pudesse me encontrar e eu encontrar essa coisa de uma forma mais sutil, né? Eu acho que a reunião, concordo com as outras pessoas que falaram, é belíssimo tudo isso, né? E é belíssimo observar as contribuições, né? Do cristal, do quarto escuro, da nuvem. Eu achei linda essa coisa do sol que está atrás das nuvens, né? Como uma questão da paciência também, né? Da paciência, da fé e do continuar, né? Apesar dos equívocos das aparências, né? Então, para mim, hoje, apesar de que eu não li e eu não pude contribuir nem nada, mas assim, eu optei por estar na reunião tentando ficar numa posição de meditativa, sabe? Então, sonhando um pouco as coisas que vocês estavam falando
E eu estou gratificada, foi muito bom, está sendo muito bom. Faço minhas as suas palavras, Márcia, concordo. Também achei muito bom e eu usei a palavra me referindo a você e eu acho que ela dá esse tom, reverberar, né? Que não é reverberar apenas o que os outros estão dizendo, e gostei do que você comentou, assim, a gente falou de quarto escuro, de nuvem, de cristal, mas como essas imagens que não é para pegar no concreto, elas servem como meios de tocar na gente e reverberar aquilo que é, né? Gostei muito. Vou Então, assim, é isso. Vou deixar as últimas palavras aí da Márcia para a gente fechar hoje. E quinta-feira que vem, então, a gente pega do 32 em diante, certo? Ninguém é obrigado a falar, tá? Mas é muito bom quando vocês falam também, porque também a gente, eu, o Bruno, né, nós que estamos mais coordenando, assim, a gente tem uma noção melhor de como está chegando e vocês trazem muitas ideias complementares, ajustes para o que vai se dizendo, porque muita gente, a maioria aqui, não é tão iniciante assim, né? Então, já tem uma leitura aqui, uma leitura lá, ou já tem bastante leituras, ou bastante vivências, experiências, eu acho que a gente contribui com todo mundo dessa forma. E eu achei que foi muito linda a reunião hoje mesmo, eu também concordo. Agradeço muito e Muito bom. convido vocês, então, para quinta-feira que vem. A Lígia colocou aqui, ó. Outro dia eu ouvi que elevação espiritual, na realidade, é interiorização. Fiquei pensando nisso e faz sentido, no sentido espiritual, né? Muito bom. Convido vocês, então, para quinta que vem, a gente segue do 32 em diante. Fiquem bem. Satchitananda para todos nós.